Olá, bom dia, está no ar o Portal Entrevista, o nosso encontro diário para bate-papo, troca de informação e muita interação. Que bom ter você aqui com a gente do outro lado da tela. Um abraço muito carinhoso para você que vem de Jaguariúna, Engenheiro Coelho, Olambra, Cidade das Flores, Arthur Nogueira, berço da amizade, Cosmópolis, além de portal1.com.br, que traz toda a turma da região metropolitana de Campinas. É sempre um privilégio enorme ter você aqui no nosso encontro diário. É hora de curtir, comentar e compartilhar. Nosso telefone na tela para você, o nosso WhatsApp, 19981394747. É pelo WhatsApp que você envia sugestão de entrevistado, sugestão de pauta. É por onde nós conversamos e dialogamos e construímos esse momento. Você participa sempre aqui do nosso encontro de segunda a sexta às 11h30 da manhã. Hoje vamos falar sobre alguns assuntos importantes ligados ao agronegócio. Vamos falar sobre sucessão de gestão de áreas rurais para o agronegócio, um assunto muito em alta. Quero que você acompanhe porque vai despertar algumas coisas importantes e interessantes para você. E vamos falar também sobre uma raça de gado que chega aqui na região para impactar e, de certa forma, revolucionar, que é o gado Senepol. Vamos falar sobre esse assunto com quem entende tudo sobre esses dois temas importantes, que é o doutor da roça, doutor Caio Godoy. Seja bem-vindo aqui ao nosso encontro. Que privilégio recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, Leandro. Agradeço primeiro o convite, Portal On. Você, muito obrigado. Estamos aí para tirar as dúvidas e falar um pouquinho, prosear um pouquinho para nós. Caio, manda lá. Eu fiquei curioso aqui, gostaria que você explicasse aqui para os nossos internautas da onde veio a ideia de doutor da roça, porque é chamativo, é interessante, antes de nós entrarmos aqui no assunto sucessão do agronegócio. Vamos lá, rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês, porque a história é longa. mas a gente vem, graças a Deus, eu sempre falo nas minhas entrevistas, nas lives, aí eu não estou no agronegócio, né? Eu sou do agronegócio, tem uma diferença grande nisso, porque eu venho de uma família de produtores rurais. Minha família é de uma cidade que se chama Duartina, uma cidade do interior do estado de São Paulo, 11 mil habitantes, e ali a gente pegou o gosto. E como se fala, a gente sai da roça, uma roça não sai da gente, né? E eu acabei fazendo administração de empresas, direito, me tornei advogado, e atuando muito nesse setor, e vocês estão vendo aí a pessoa sempre trabalhando assim. Super caracterizado aqui, dificilmente você vai encontrar outro advogado, eu falo dificilmente porque posso ter certeza que você não vai encontrar tão caracterizado com o agro, né? E realmente isso é muito interessante. Doutor da roça. Sim, aí ficou, né, por conta do estilo, né? A gente, uma paixão por cavalo, por gado, e a empatia que a gente tem, né? A gente se identifica realmente com o produtor rural. Como eu sempre brinco, a felicidade termina quando começa a terra, né? Na hora que acabou o asfalto, a gente começa a ficar feliz. E nisso, graças a Deus, a gente tem um reconhecimento. Estamos trabalhando em pró aí do produtor rural, do pequeno, médio, da agroindústria. E chegando no reino, como a gente fala. Chegando no reino. Agora, você trabalha numa área muito importante. O agronegócio cresceu muito no Brasil, sim. Se desenvolveu, se especializou e hoje realmente já era muito valorizado e importante, mas hoje ele é fundamental para o Brasil, para a economia, geração de emprego, geração de tecnologia, enfim, somos realmente o celeiro do mundo. Sim. E aí você aborda um assunto que é muito importante, porque os proprietários, né, dessas terras, eles ao tempo vão alterando, vai passando de pai para filho e tal, e você trabalha nesse tema, sucessão familiar, nessas propriedades de agronegócio. O que seria realmente essa sucessão e por que ela é importante ser feita de maneira especializada, acompanhada? É um assunto que tem horas para a gente falar, mas os principais pontos são o seguinte. Primeira coisa, meu povo, encarar a propriedade como uma empresa. Sabe? É um mal muito grande, porque isso desde lá do Estatuto da Terra, quando tinha, ficou muito informal, parece você ter aí uma propriedade rural, e ela não é, ela é uma empresa. O primeiro ponto é a gestão, onde eu dou até meu pitaco como administrador de empresa, né? Então você tem funcionário, você tem compras, você tem a lida do dia a dia, você tem uma empresa, você tem que ter lucro daquilo. Existe ainda muito essa ideia de que a propriedade é apenas um local de plantação e não um business, um negócio. Isso. É isso que a gente tem que tirar. Porque a partir do momento que você considera aquilo uma empresa, aí sim você vai conseguir enxergar a sucessão daquilo.
E principalmente falar direto para você que é sucessor, é você que está nos ouvindo agora, nos vendo, que é quem vai pegar esse bastão. Saiba que você tem uma grande responsabilidade sobre o todo, né? Então, primeiro, do gestor, vamos colocar o seu filho no dia a dia, sua filha, seus filhos, vamos trazer ele para o negócio, trazer ele na propriedade e identificar aonde ali ele vai melhor ficar. Tem um que vai ser melhor na lida, o outro vai ser melhor no compras, o outro vai querer ser o veterinário, mas identificar. E a partir do momento que você identifica, você começa a fazer o quê? A instruir, a dar curso, a começar a motivá-lo, e sim para quê? Para ele poder ser um gestor, para ele poder ser um sucessor e não um herdeiro, que é bem diferente uma coisa da outra. Poxa, você fala de um negócio que muitas pessoas acabam não tendo essa compreensão, doutor da Roça, porque sempre olha para o patrimônio da família como uma herança. Sim. Poxa, meu pai trabalhou, suou a camisa, agora eu vou dar continuidade. Com os mesmos hábitos, com as mesmas características e tal. Mas esse processo apenas de entender que é uma herança pode talvez trazer dificuldades para a administração do negócio. Não há dúvida. Você imagina, eu sempre falo baseado na minha família, você imagina uma produção que começou há 40, 50, 60, 70 anos e o mundo de hoje. Então é muito difícil, todo mundo fala, é difícil falar com os avós, os pais, sim, é um choque de geração. Mas cabe a você hoje, que é o sucessor, que é a pessoa, vamos falar, o mais novo, né? Aquele que está vendo o mercado, que hoje tem nosso acesso é absurdo. Então, assim, cabe a você trazer isso, né, para dentro da porteira, sabe, assim, chegar e falar de sucessão na mesa, conversar sobre sucessão. Ela traz um peso, a sucessão, que assim, a sucessão, não, estou morrendo, por que eu vou falar disso agora? Não vou morrer. Tem esse lado também, né? Que o pai, ou seja, o patrono daquele ambiente fala assim, poxa, não vou tratar desse assunto, porque é a ideia da herança, da né? Herança, quando isso. eu morrer, aí vocês partilham tudo aí, faz o que vocês quiserem. Essa é uma ideia que talvez pode dar fim a uma história? Com certeza, e você falou uma parte agora, pegou num ponto importante. Morreu, a gente partia, né? Sempre assim, morreu, vai ficar tanto para a mamãe, tanto para os irmãos. Gente, eu vou falar olhando para a câmera direto. Manda ver aí. Pelo amor de Deus, sabe? É tão simples você fugir quando acontece o falecimento desse patrono, mas é tão simples você fugir, porque normalmente se você não fizer nada, morreu, vai acontecer isso daí mesmo, vai partilhar como? Através de um processo que vai se chamar inventário. E eu posso falar para vocês como inventário, como advogado, que o inventário, vamos falar, não, pode ser não um processo mais caro financeiramente, mas você pode ter certeza, eu tenho certeza que você, aí o Leandro, todo mundo aqui sabe, conhece uma família que está brigando por inventário há 20 anos. É um processo que ele é caro, psicologicamente até falando, porque envolve briga de família. Envolve talvez ali até por ter, né, vontades, egos, desejos, né? Aí acaba ocasionando insatisfações e essas insatisfações não causam conciliação. Em vida isso pode ser, de certa forma, até mais justo. Não tenha dúvida aí, porque assim, e aí além dos herdeiros, aí você começa a ter os sucessores, os agregados, né? Aí o caboclo casa, a minha casa, não sei quem. Aí já tem os filhos. Rapaz, isso daí vira um borogodó que ninguém sabe mais quem é quem. E você consegue diminuir, acabar grande parte de todo esse problema financeiro e esse desgaste emocional com um simples contrato, que aí é um assunto longo, mas que é a TAR da holding, que todo mundo fala, constituir uma holding, sabe? Onde você, que se nada mais é do que um contrato, que se você conversou na mesa, identificou as partes, vai colocar tudo num contrato, vai integralizar patrimônio ali, vai ser dividido cotas ali, é uma antecipação de herança, onde você vai proteger o patrimônio, e o dia que houver o falecimento do patrono, a única coisa, vão ser distribuídas cotas, você não vai ter inventário, não vai ter o tal do processo, porque saiba você, herdeiro, que se tiver dívida, que se tiver problema na propriedade, na empresa, você vai carregar isso com você, ela não acaba com a morte do seu pai, né? Vamos falar mais normal, seria a morte do pai. Do proprietário, né? Não vai acabar, né? Agora morreu, não vou pagar amanhã, não é isso não. Vai ficar aí, às vezes, e eu posso falar isso como advogado, porque tenho clientes, você vai ter que utilizar parte do seu patrimônio para pagar imposto, para pagar dívida, porque ele vai ficar bloqueado judicialmente até você resolver isso, e você não vai poder transferir, vender, utilizar aquilo. E, mais triste ainda, acabou-se uma história de uma família
que vai virar um arrendamento de cana ou um condomínio fechado. Realmente isso é muito triste, né? Porque você tem história, você tem tradição, você tem uma produção. Sim, você tem, de certa forma, doutor da Roça, você tem um orgulho, né? De você, olha, eu sou gerador de renda, sou gerador de saúde, sou gerador de alimento, de algum produto, né? E ali você acaba extinguindo, dado talvez o não entendimento. Hoje estamos recebendo aqui no programa Doutor da Roça, falando sobre sucessão no agronegócio, um assunto de extrema importância, até porque aqui na nossa região nós temos inúmeras propriedades rurais, propriedades que geram renda, geram economia, geram emprego e que estão nesse processo de sucessão. Os avós, né, os primeiros proprietários já passaram e que agora começa a vir uma nova geração. A geração que chega para começar a usar toda essa tecnologia. Tem algum caso emblemático que o senhor chega a lembrar de que a coisa se emperrou e não avança, assim? Não precisa citar nomes, né? Não precisa citar detalhes, mas um exemplo claro aqui que talvez as pessoas falem assim, olha, foi porque não tomou a providência de antecipar, né? Vou falar a verdade pra você, se fosse falar, você umas 4 horas por mim. Por que eu estou te provocando? Falar um que sai bonitinho. Por que eu estou te provocando? Porque muitas pessoas acham assim, não, eu vou deixar para depois porque o meu caso vai ser o único. Esse deixar para depois realmente é um problema. Porque assim, infelizmente, a única certeza que a gente tem na vida, tirando o show do Roberto Carlos e vai pagar imposto, é que nós vamos morrer. Só que a gente não sabe quando. Né? Então, assim, a melhor maneira... problema de sucessão são inúmeros. Famílias que brigam, divórcio que acontece com sucessão, família que tem problema em casa com o irmão, com a irmã, se não for casado. Tudo por conta da sucessão. Ou seja, na verdade é por conta do dinheiro, porque imagina que aquilo vale uma fortuna, né? Que vai ser, vou ajeitar a minha vida. E, por mais que você tenha esse pensamento, eu não estou aqui para julgar pensamento de ninguém. Mas lembre de tudo o que foi feito, uma história que existe, né? E você vai, o inventário não é só o rural. Todo mundo tá aí deve conhecer alguém, alguma família, ter na própria família ou conhecer quem sofre por um inventário. Né? O custo que você vai ter no advogado, o custo que vai ter para chegar num acordo da divisão de bens. Né? Que é aquele que vai querer embargar, aquele que não vai aceitar, não é isso. Então, sabe? E é simples. Toda palestra, entrevista que a gente dá, eu falo assim, que pelo menos você fale. Sabe assim, eu tento chegar dentro da porteira e falar assim, coloca esse assunto na mesa porque ele vai ser dolorido. Traz ele para poder... Traz ele pro dia a dia, sabe? Traz. E é obrigação, entre aspas, hoje do sucessor fazer isso. Você fala sempre em sucessor, Sim. Mas imagina só uma família que o pai tem ali normalmente 2, 3 filhos, né? 4 filhos, enfim. Pode ter uma preferência de um, da onde que surge realmente o sucessor? Ou você fala em uma sucessão coletiva, quando você fala em holding, né? Na verdade, na holding todos participarão, independente se um foi fazer engenharia elétrica em Belo Horizonte. Se um foi trabalhar em um ramo que não tem nada a ver com o negócio. Não tem nada a ver, que ele fala assim, mas isso que é interessante, isso que é o bacana, é você saber. Então eu tenho 4 filhos, 3, 4 filhos. Por isso que eu tenho que trazer ele para o jogo, trazer ele na minha propriedade, para ver ali, começar a identificar o que cada um busca. Porque ali um vai pegar gosto e o outro não vai. Mas não tem problema algum. O importante é, porque nesse contrato da holding, que nada mais é um contrato, na maioria das vezes uma limitada, o que vai acontecer ali, alguns vão ser administradores desse contrato, ou seja, dessa nova empresa. Ele vai poder assinar. O que está lá em BH, o que foi para fora do país, não vai palpitar. Ele já sabe, olha, eu não quero nada, vai ser assim. Mas os que ficaram aqui, ele vai saber, ó, eu vou ser administrador, vai acontecer isso, eu posso responder pela empresa, eu assino pela empresa, vou tomar crédito ou não. E você tem algumas cláusulas dentro dessa holding que vai proteger, quando o caboclo casar, aí tem a tal da incomunicabilidade. Os móveis dentro dessa holding não vai ter nada a ver com o seu casamento. Só assim você não vai poder penhorar. Ou seja, você tem um negócio independente do patrimônio familiar, Sim, apesar de ter sido um patrimônio familiar. Sim, você vai integralizar tudo ali, e aí quando o pai, o patrono, falecer, vão ser distribuídos cotas. Faleceu antes um sucessor, o que vai ter? Tem uma cláusula que se chama de reversão, que ela vai voltar. Esse patrimônio vai ser cotas. Então, assim,
E é tudo conversado, e é bom conversar. Isso é incrível. É conversar. Você fortalece a família, não desmancha um negócio, não tenha dúvida. Não perde uma propriedade. Sim, sim. Porque é muito comum, doutor da Roça, só para a gente encerrar esse assunto, começar a falar sobre gado Senepol. Coisa boa. Vamos ampliar o assunto aqui. É muito comum quando existe uma separação, ter muito prejuízo. Ter muito prejuízo, né? Pela partilha, uma tragédia emocional, né? Tem os filhos, enfim. Quando você tem uma separação, sempre tem ali muito prejuízo. Seja uma separação por morte, seja uma separação civil, enfim, por diversas formas. Mas é sempre bom a conciliação antecipada para você já saber. Tudo, né? Na vida que a gente faz preventiva é melhor, né? Em tudo. Excelente. E esse tema é importantíssimo. Fica aqui, doutor da Roça, especialista, então, nesse assunto. Você que tem dificuldade, doutor, as pessoas às vezes não tiveram tempo de tirar todas as dúvidas, o nosso tempo não permite isso daí. Claro. Nós vamos falar sobre gado ainda, porque tem outra expertise aqui. Mas aonde as pessoas te encontram? Porque às vezes pode mandar uma pergunta, não pode? Claro, fique à vontade. Bom, a gente está aí hoje em dia nos Instagram, Facebook, tem canal do YouTube, onde tem bastante coisa. Como é que te localiza nesses canais? @Doutor da Roca, que não tem cedilha. Olha só, põe ali o GC. Vamos ver como é que você escreve. Caio Godoy também, que tá bonito, agora encontra. Né? Só põe no Google que não tem como acabou de se esconder. Porque e o doutor é só o DR, né? Só o DR @DR da Roca, né? Aí você vai estar no Instagram, no YouTube a gente tem bastante vídeos ali. A minha sempre provocação, sabe? Eu quero que o pessoal fale. Eu quero levar essa informação. Então, se você não conseguiu fazer a tua pergunta hoje aqui no chat, manda direto lá no direct. Vamos embora. Pode mandar zap, lá tem meu zap, pode mandar, fica à vontade. Agora, doutor da Roça, tem uma novidade que está chegando aqui na região e você é protagonista dessa novidade, que é uma empresa ou um momento especial aqui, que chega um gado chamado Senepol, uma raça especializada ali em melhoramento genético, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre essa raça e como é que você tem aproveitado esse momento aqui na região para apresentar esse novo, quem sabe, essa nova possibilidade, né? Abrindo o mercado. Sim, com certeza. Bom, agora falando um pouquinho de Senepol, é o que a gente fala, né? A gente que vem do agro, a gente que tem paixão aí pelo agronegócio, e uma das minhas paixões tem o cavalo também, meu corte de milha, mas é o gado e é o Senepol. Eu conheci esse gado há uns 7 anos, é um gado que está há 20 no Brasil, né? Um gado oriundo aí, veio da América Central, é um gado taurino, né? Eu não vou entrar nesse detalhe técnico, fica chato que for não entender, ninguém vai saber, né? Taurino, viu? Taurino, né? Não é um zebuíno, é um taurino, né? De touro. E é um gado que ele vem de um cruzamento de um gado Enidama africano com um gado britânico Red Poll, e aí é um gado fantástico. E eu o conheci por intermédio de um cliente que me chamou há uns 5 anos, 6 anos, para fazer uma operação com o gado Senepol. Eu não conhecia, não ouvia, nunca tinha ouvido falar sobre Senepol. E conheci por foto na operação, nos contratos que nós fizemos ali, na operação dele. E no mesmo ano eu estive na AgriShow, e ali na AgriShow eu tive contato. Havia um expositor com gado. E ali, rapaz, foi paixão à primeira vista. A hora que eu vi, entrei no curral e peguei os bichos na mão, foi... Então o Senepol é um gado bonito, né? É um gado, ele tem algumas características principais, qualidades, que é um gado mocho, ou seja, não tem chifre, é um gado pelo zero, né? Ele não tem pelo, ele tem aquela coloração marrom escura, a adaptabilidade dele é fantástica para os trópicos aqui, né? Então para o calor que a gente tem, então de racha casco, de carrapato, é um gado muito bom, que tem essas qualidades, a habilidade materna e principalmente precocidade, né? Ele é um gado que cobre a campa, pasto, é um gado assim que tem um ganho de peso fantástico e quando se fala também em carne, tem uma carne que é uma delícia. Você escolheu um dos lugares mais incríveis de Jaguariúna para poder começar esse momento aí do Senepol aqui na região metropolitana de Campinas, que foi Jaguariúna, berço de grandes empreendimentos, mas um local ainda mais específico. Conta para nós aí, por favor. Então, e depois de... a vida é assim, né? Quando a gente tá fazendo bem e busca o bem, e realmente as coisas vão acontecendo, vão se conectar. E né, no andar aí eu fui conectado com o seu Wilson Melilo e Veridiana Melilo,
que hoje tem aí a sede, o Centro de Ecoterapia de Jaguariúna, no Centro de Autismo, e lá, depois de toda a empatia que nós tivemos, a gente conseguiu ali centralizar tudo que a Maria Dita precisa para começar. Né? Tudo que a Maria Dita aí, que Maria Dita é o nome do escritório, Maria Dita Cenepol Jaguariúna, uma homenagem à minha mãe, minha avó e minha bisavó. Esse é a câmera que mostra aqui, ó. Maria Dita Cenepol, olha aí, olha. Com orgulho. E aí o que ocorre? Então ali a gente vai iniciar a operação, né, em parceria com o Vanderlei Zucoloto, que é um veterinário que foi o primeiro homem que viu um Cenepol no Brasil, é uma sumidade em Cenepol, aprendo diariamente com ele. Mas aqui no Centro de Ecoterapia, nós vamos ali poder atender, fazer vamos falar assim, uma fazendinha modelo, porque todo mundo, como é um gado diferente, não existe essa referência. Desperta a curiosidade. Desperta, né? Então todo mundo quer ir lá ver. Né? Eu mando até vídeo, assim, compartilho só crianças brincando. É um gado que você tira o bezerro da mãe, sem laço, não precisa de cavalo, você não precisa dessa lida. É um gado muito, a docilidade, ele tem que ter essa docilidade, o Cenepol. É um gado apaixonante mesmo. Como é que você vê as possibilidades de talvez ter um número maior de exemplares aqui na região e quem sabe realmente tornar a região metropolitana de Campinas um polo de talvez desenvolvimento genético para esse animal, até mesmo de produção dele? Sim, olha, nós temos criadores na região, né? Poucos, mas temos alguns criadores. E sim, a Maria Dita hoje, eu brinco, ela é um plano B na vida do Dr. Caio Godoy, tem o Dr. da Roça, né? E a Maria Dita. Mas o Dr. da Roça é o Dr. Caio Godoy que está pagando para todo mundo ainda. Mas então é um plano B que com certeza ele será meu plano A. Né? Então a gente começa hoje de uma maneira muito tranquila, muito simples. Assim, vamos fazer nosso primeiro leilão em agosto, né? Vamos participar, a Maria Dita vai participar do primeiro leilão do Cenepol dela. Então, assim, a gente é um projeto hoje, uma semente que está sendo feita com o maior carinho, assim, acompanhado de pessoas fantásticas dentro de Jaguariúna, que é uma cidade que eu amo de coração, adoro mesmo. Então, assim, a gente tem tudo para dar certo. Só que, assim, vamos fazer uma coisa. Então, estou lá, a gente está ali, vamos ficar ali. Agora, ter uma fazenda maior, colocar esse gado em uma expansão maior, projetos de transformar essa carne em uma carne gourmetizada, que fala hoje aí, levar para o mercado, com certeza a gente tem. E a parceria com criadores de outras raças daqui, o Angus, o Nelore, que são melhoramentos genéticos fantásticos com o Cenepol. Doutor da Roça, hoje conversando com você aqui no Portal Entrevista, vamos caminhando para o final. Doutor da Roça, por favor, eu sei que o senhor tem um programa de rádio, tem seu conteúdo na internet. Fala aí como é que o pessoal pode aprender um pouquinho mais de Cenepol e conhecer o Doutor da Roça através do seu programa de rádio em Jaguariúna. Em Jaguariúna, na verdade, o que eu tenho é o seguinte, meu povo, como eu sempre falo. Nas redes sociais, vão encontrar lá no YouTube, a gente tenta fazer vídeos curtos, né, para não ficar maçante, mas com vários temas diversos, né, que vão do direito do agronegócio à pecuária. Então, assim, é bem interessante, ali tem os meus contatos, fiquem à vontade de ligar, mandar zap, faz o que quiser. Pode até xingar eu, mas não ligar. na rádio Jaguariúna, eu tenho todo dia eu não sei o nome, vocês dão no mercado. Programete. Isso daí não. Podcast. Isso daí, esse trem mesmo. Eu envio, tanto vai aqui para Jaguariúna, para o meu grande amigo Billy, vai lá para minha terra do Ardina, na rádio lá também, a Rádio São Paulo, também veicula, na Olambra eu estava veiculando também, que eu levo todo dia dicas. É o que eu falo, sabe? A finalidade do Doutor da Roça, eu fico contente quando eu entro dentro da porteira e ali eu sei que pelo menos vai despertar. Olha, tem uma isenção que a gente pode utilizar, olha, ele falou não sei o quê. E aí você vai procurar seu especialista, você procura quem você quiser. Mas assim, que você pelo menos saiba que aquilo existe. Né? Então essa é uma bandeira, assim, um legado que eu quero deixar é levar. Porque assim, o produtor rural é quem carrega esse país nas costas, né? Muita gente fala muita coisa aí, mas se a gente está aqui hoje, você está vestindo, você está comendo, porque alguém acordou e não fez o tal do lockdown. Né? Ninguém fechou a porteira. Ninguém fechou, entendeu? É porque está acordando 4 horas da manhã, tirando leite e está ali na lida para levar para você aí o que você comeu, o que você vestir. Então, é uma classe que tem que ser altamente respeitada e o Brasil carregou na pandemia. Mas a nossa saudação muito carinhosa, viu, Doutor da Roça, para cada produtor. Essa região ela é muito do agronegócio, né? Infelizmente os empreendimentos muitas vezes foram arrendados, né? A gente tem muito essa realidade aqui. Porque eu acho que não teve essa questão da sucessão e as pessoas acabaram passando por um negócio mais fácil, né? Que era o arrendamento, né?
Agora, para encerrar, voltando ao assunto do arrendamento, que eu acho que ficou essa dúvida aqui, muitos proprietários agora podem estar lá, o cara mexeu com a minha chave aqui, eu estou querendo ver como é que é esse negócio de sucessão. Certo. Ele tem uma propriedade ali não tão enorme, não é uma fazenda ali de milhares de hectares, mas ele tem um rendimento ali, produz ali a tua flor, produz ali o teu gado, né? Tem ali a tua horta gigante que abastece aqui a região, enfim, tem um negócio já ampliado, saiu do âmbito do negócio familiar, né? Ali, da horta familiar, né? Tem um nome específico aqui, ali do pequeno ainda, né? Que faz residencial, ele já tem uma propriedade. E ele falou assim, como é que eu faço para fazer isso? A partir de que momento eu tenho que decidir e de que tamanho de propriedade isso é válido? Qualquer propriedade pode ter sucessão? Essa seria a grande pergunta. Na verdade, se você tem uma propriedade, você tem um filho, você pode ter sucessão. Entendeu? Não existe número. Obviamente, quanto maior, o meu trabalho é para o pequeno e o médio. E só até para atualizar, você vê, o Pronaf, agora com o novo Plano Safra, aumentou para R$500 mil bruto de faturamento ano. Então você vê que ele não é tão pequeno. Alguém que fatura 40 mil mês. É um valor sim. E o médio foi, se eu não estou enganado aqui, mas foi 2,5 milhões ano. Então você está falando de alguém que fatura 200 mil mês. Então é uma boa empresa. Mas ele tem que encarar isso. Se você fatura 50, 60, 70, 100 mil por mês, você já não é mais você não faz aquilo por hobby. Não é agricultura familiar. Esse era o nome que eu queria dizer agora. O programa até se chama Agricultura Familiar para 50 mil. Mas você é um agricultor, que é o PRONAF, né? O Programa Nacional de Agricultura Familiar, e o PRONAMP do médio. Mas assim, você não é mais amador. É isso que você tem que deixar de ser. Você tem que ser profissional. E você sendo profissional, sendo empresa, todos podem fazer a sucessão. Eu não preciso ter um faturamento gigante. Né? Todos podem se prevenir de alguma forma, pagar menos impostos, se planejando. Tá? Procure um especialista, fala com o seu contador, fala com o seu advogado, fala com quem for, mas fala, e fala principalmente dentro da tua casa. Isso é incrível, muito bom. Doutor da Roça, minha gratidão pela presença aqui no Portal On. Um encontro marcante, muito significativo, que eu tenho certeza que ajudou muita gente, despertou interesse em outras para seguir pelo modelo de sucessão, independente se no agronegócio ou não, começar a pensar nisso daí. Outros empreendedores, né, que tem uma loja, tem uma fábrica pequena, tem um empreendimento, poxa, eu vou ter que um momento passar o bastão. E esse é o momento talvez de pensar nesse assunto. Minha gratidão pela presença. E eu quero desejar muito sucesso nessa nova empreitada agora do Cenepol. Obrigadão. Eu que agradeço mais uma vez, não podemos deixar de agradecer aqui o Tom Proencio. Tom Proencio, que foi quem motivou aí essa. Obrigado, Tom, muito obrigado pela força mesmo. E, gente, estou à disposição, por favor, não hesitem em chamar o Dr. da Roça. Finalizamos por aqui? Vamos finalizar. Para finalizar, então, para vocês, como todo vídeo meu vai, tchau, obrigado! Olha aí, Dr. da Roça, um sucesso na internet, uma pessoa de extremo conhecimento, que hoje doou muito desse conhecimento para você, provocando novas possibilidades, fazendo um mindset, né? Isso é importante para você entender sobre sucessão e também empreendimento. Olha só, começando aqui trazendo o gado Cenepol. E você, o que vai fazer de diferente? Isso é importante. Quero agradecer a audiência, nosso encontro sempre de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã. Um forte abraço e... Tchau, obrigado! Tchau, obrigado. Até mais.